Bom dia, queridas. É uma alegria estar essa manhã hoje aqui com vocês. Hoje eu vou falar de um tema que está sempre presente nas nossas vidas: a idolatria do eu. Ouçam essa citação: a paixão do homem pelo amor próprio deveria ser encorajada, promovida e alimentada. Vocês acham que essa frase foi dita por uma pessoa cristã ou não cristã? Quem disse isso foi o Dr. Robert Schuller. Ele foi um pastor, autor, televangelista e palestrante estadunidense. Ele ficou conhecido através de seu programa semanal de televisão chamado Hour of Power, a Hora do Poder, que começou na década de 70. Ele também iniciou um movimento em meados da década de 80, chamado Movimento da Autoestima. O impacto do ensino desse movimento foi tão estrondoso que eles edificaram uma mega igreja chamada Catedral de Cristal, que fica na Califórnia. O que esse movimento ensinou? Escutem algumas citações do Robert Schuller. O excesso de oração e confissão de pecados e arrependimento arruinou a saúde emocional dos cristãos, alimentando-se um sentimento de desmerecimento. Sobre o Evangelho, ele disse: a mensagem do Evangelho não é apenas imperfeita, mas potencialmente perigosa se ela rebaixar a pessoa na tentativa de erguê-la. Mais uma frase: a dignidade da pessoa será a nova marca dessa linha teológica, e o resultado será a fé que trará glória à raça humana. Agora, uma sobre salvação. Quando uma pessoa crê que é pecadora, é provável que não aceite a salvação em Cristo, por causa de sua autoestima baixa. Sobre a reforma protestante, a reforma de Calvino e Lutero é um movimento retrógrado. Os adeptos do movimento do autoestima substituem o pecado por direito sagrado de cada um à autoestima. Além disso, os adeptos do movimento acreditavam que a autoestima seria a solução para aborto, porque o aborto é realizado por mulheres de baixa autoestima. Seria solução para o suicídio, que é realizado por pessoas sem autoestima. Também seria a solução para a depressão, porque a depressão é a perda da autoestima. Também reduziria a criminalidade, traria sucesso na vida, promoveria relacionamentos bem-sucedidos. Qual é a solução enfatizada pelo Dr. Schuller? Ame a si mesma. Amar a si mesma é a solução para todos os problemas. Na verdade, Schuller apenas teorizou, evidenciou e promoveu uma rebeldia que iniciou lá no Éden, com a serpente dizendo para Eva: você pode mais. Você quer saber o impacto dos seus ensinos? O movimento do autoestima foi tão impactante e difundido que ele chegou aqui no século 21 e se infiltrou nas nossas igrejas. O movimento nos deixou uma herança de um culto humanista. É recorrente nas igrejas cristãs hoje, evangélicas, participarmos de cultos centrados no homem, proclamando um evangelho distorcido com um pano de fundo mentiroso. Nesse tipo de culto, as músicas são centradas nos nossos anseios e desejos: prosperidade material, cura física, sucesso empresarial, profissional, reconhecimento das nossas habilidades. Também a pregação é leve. Ela não aponta mais para o pecado. Ao contrário, ela busca fazer com que as pessoas se sintam bem para que elas retornem ao culto.
Um exemplo de líderes que nós conhecemos, influenciados pelo movimento da autoestima, é Joel Osteen e Joyce Meyer. Também você pode encontrar livros inspirados por esse movimento nas livrarias evangélicas, na seção de autoajuda. Seus pensamentos marcaram uma geração de cristãos e continuam fazendo eco hoje nas nossas igrejas. Mas o que a Escritura diz sobre isso? Será que devemos incentivar a cultura de autoestima entre os cristãos? Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 1, do versículo 21 ao 25. Romanos 1, versículo 21 a 25. O que diz em Romanos 1? Paulo escreve a carta aos Romanos para apresentar o Evangelho, que ele diz que ele não se envergonha. Mas antes de falar das boas novas, ele expõe a depravação total do homem. Veja o que ele fala sobre quem muda a verdade de Deus em mentira que não glorifica a Deus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Todo ser humano tem um conhecimento mínimo de Deus. Apesar disso, não o glorificaram como Deus, nem lhe dão graças, eles rejeitam Deus. Em vez disso, o raciocínio, o pensamento deles ficaram nulos, obscurecidos, insensatos. Eles pensam ser sábios, mas são loucos. Ou seja, eles têm uma autoestima alta, mas Deus os vê como insanos. Quando alguém não adora a Deus, o espaço vazio da adoração busca um sujeito ou um objeto para ser adorado no lugar de Deus. Então, a glória de Deus é transferida para um ídolo à semelhança da imagem da criatura. A consequência disso, Deus entregou tais pessoas à imundícia por causa do seu próprio desejo. No versículo 25, Paulo resume o problema. Ele diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Quando a verdade de Deus é abandonada pela mentira, o resultado é idolatria. Eu vou repetir para a gente lembrar dessa frase. Quando a verdade de Deus é abandonada pela mentira, o resultado é idolatria. A mentira só produz uma adoração falsa, errada e enganosa. Veja que o primeiro ídolo que Paulo cita no seu texto é o próprio ser humano. A idolatria do eu, a idolatria do ego, que é identificada como egolatria. Os seres humanos criados por Deus são tão loucos, obscurecidos pelo pecado, que adoram e servem a si mesmos. Qual o problema da autoestima? Deixe-me falar do problema do movimento da autoestima. O movimento da autoestima diz o seguinte: a igreja deveria glorificar o ser humano e reinterpretar o pecado de uma maneira que não assalte a autoestima das pessoas. Ou seja, o movimento da autoestima ensina que a ênfase deve ser a glória do homem, da humanidade, de si mesmo. O movimento da autoestima diz:
O que precisamos é de uma teologia da salvação que comece e termine com o reconhecimento da fome de glória de cada um. A ênfase deve ser a glória da humanidade. O movimento da autoestima ensina que a salvação deve levar à autoglorificação e à vanglória. O movimento ensina que o pecado mina a autoestima. Podemos ver que o pecado leva o homem a amar-se a si mesmo, ter uma exagerada preocupação com a autoestima, rejeitar a Deus e cair em idolatria, especialmente a egolatria. O resultado do pecado da autoestima elevada é o que Paulo vai nos falar que aconteceria nos últimos dias. Ele diz em 2 Timóteo 3, ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Você pode perceber alguma coisa interessante nessa lista de Paulo? O teólogo Don Carson comenta que Paulo provavelmente fez uma gradação dos pecados, começando pelo egoísmo. Que todos os pecados citados aqui são autocentrados. Esses são os últimos tempos. Será então que podemos considerar o egoísmo como o pecado base, a raiz de onde todos os outros pecados da egolatria se originam? Perceba também que aqueles que exibem essa egolatria têm forma de piedade, colocam uma maquiagem cristã, lobos em pele de cordeiro, mas no fundo negam o poder transformador do Evangelho. A ênfase no Novo Testamento não é a autoestima, mas a autonegação. A Bíblia, em contraste com a autoestima, enfatizada pelo mundo, nos ensina autonegação. Jay Adams, pastor e conselheiro bíblico, diz que negar a si mesmo ocorre 6 vezes explicitamente nos evangelhos, mas que o conceito está em toda a Bíblia. O que Deus diz sobre o eu? Negue-o. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que devemos pensar de nós mesmos, segundo a Bíblia? A Bíblia nos diz para que façamos uma autoavaliação moderada de nós mesmas. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Aqui Paulo estava fazendo uma avaliação sobre os dons de cada um. Veja que não devemos extrapolar o que pensamos sobre nós, nem tampouco diminuir o que nós somos. Seja moderada na sua autoavaliação, sem medo, porque o Espírito Santo, ele vai nos ajudar nessa autoavaliação. Ele vai balizar isso em nós, pois tudo que somos, o que temos, nós recebemos de Deus. Como podemos ler em 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. O que a Escritura diz sobre o primeiro lugar? Devemos pensar em primeiro lugar no reino de Deus, e não nas nossas necessidades. Mateus 6, 31 e seguintes diz assim:
Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você observou o versículo 32? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Você não vai entrar na ansiedade daqueles que não creem em Deus. Porque nós temos um Deus provedor. Ele provê todas as nossas necessidades. Ele cuida de nós. Para quem vivemos? O que nos diz a Bíblia? A Bíblia diz assim: como novas criaturas, não vivemos mais para nós mesmas, nós vivemos para Cristo. 2 Coríntios 5,15 diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem Ele morreu e ressuscitou. Para quem você tem vivido? Romanos 14, 7 e seguintes: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para quem você tem vivido? Como que eu vou identificar se eu sou uma ególatra? A egolatria coloca o eu no centro. Sutilmente, nós nos enganamos acrescentando ao mandamento do Senhor Jesus um terceiro mandamento. E o colocamos como o mais importante. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e ao meu eu acima de todos. Inclusive de Deus. Foi assim que Deus disse? O que acontece quando nós tiramos o D de divindade da palavra Deus? O que resta? Eus. Frases que costumam ser padrão dos ególatras, que demonstram orgulho, presunção, egoísmo. Meus direitos. Eu mereço mais do que eu tenho, ou melhor do que o outro tem. Eu morro se eu não entrar na faculdade esse ano. Mas eu quero, e quando eu quero agora. E eu mato se ele não casar comigo. Significa que você está disposta a fazer qualquer coisa para conseguir o que deseja. Você pode se vender como Esaú vendeu seu direito à primogenitura. Você pode falar com os mortos, como Saul falou. Você pode se escravizar aos demônios, como Judas. E muitas coisas que te afastam cada vez mais do Deus verdadeiro. Esses padrões de pensamento ou de linguagem demonstram que o meu eu é muito mais importante do que a glória de Deus. Autocomiseração também é egolatria. A egolatria também leva as pessoas à autocomiseração, que é uma manifestação do orgulho. Autocomiseração é o orgulho ressentido, orgulho mimimi. E o padrão da fala é: eu não mereço isso. Como Deus permitiu que isso acontecesse comigo, que sou tão boazinha, legalzinha, que faço tudo? Autopiedade substitui a justiça verdadeira por autojustificação. Elimina a necessidade de um Salvador que sofreu por mim, porque a sofredora aqui sou eu. Como a egolatria contamina as áreas da nossa vida. Quando nos amamos em excesso, caímos no pecado da egolatria e esse pecado tem desdobramentos tenebrosos na nossa vida. Amar a si mesma significa priorizar o eu, tornar a pessoa segura e significativa através do acúmulo de coisas que satisfazem seus desejos. Amar a si mesma acima de todas as coisas e outras pessoas trará ambições distorcidas.
em áreas importantes da sua vida. A gente vai falar sobre 3 áreas: sobre sexo, poder e dinheiro. No sexo, nós lemos como o sexo descambou para formas distorcidas daquilo que Deus criou para ser bom, lá em Romanos 1, 23, 24. Vou lembrar vocês. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Porque o ser humano autocentrado se preocupa apenas e somente com o seu próprio prazer. Ele não é capaz de se doar ao outro, de amar mais ao outro do que a si mesmo, e, portanto, aos seus próprios prazeres. Não se importando em obedecer às Escrituras, em louvar a Deus com o seu corpo, criado à imagem e semelhança de Deus para a glória dele. O pecado da idolatria na área sexual se desdobra em pedofilia, homossexualismo, pornografia, adultério, masturbação. Estas são as formas que a idolatria tenta saciar seu desejo de autossatisfazer-se sexualmente. No poder, a idolatria também busca maneiras de ser mais capaz do que os outros, melhor do que os outros, maior do que os outros. Esse é um desdobramento que nos leva à idolatria do poder. Nos vangloriamos em nossa própria força. O poder é o Deus. Veja o que o Senhor diz sobre esse Deus em Deuteronômio 8, 11 e seguintes. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o seu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Ouçam o que nos diz Abacuque. Abacuque 1:11 diz assim: então passam como vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. O dinheiro. A idolatria se desdobra em um pecado feio chamado avareza, o amor ao dinheiro. O dinheiro, ou aquilo que possuímos, é o nosso Salvador. As palavras-chave para esses ególatras são ter, possuir, e não repartir, compartilhar, muito menos subtrair. Aqui nós temos alguns exemplos bíblicos de personagens a quem foi perdoado uma dívida impagável. No entanto, ele não foi capaz de perdoar o seu devedor. Também temos aquele outro personagem bíblico que fez um enorme armazém para suas colheitas, mas Deus requereu a alma dele antes que ele pudesse desfrutar das coisas passageiras dessa vida. Mateus 16 diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãs, essas coisas nunca satisfazem. Isso tudo é correr atrás do vento. Como que nós vamos combater a idolatria? Como vimos em Romanos 1:25, os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso levou eles à idolatria, nos leva à idolatria. Então, para combater a idolatria, nós precisamos da verdade. Você precisa mortificar o pecado de amar a si mesma mais do que amar a Deus e ao próximo. Para isso, você precisa colocar Deus no lugar dele, em seu trono de glória e majestade. Então, você pode estar pensando agora,
Mas eu não faço ideia como que eu vou fazer isso. Porque esse trono, eu já fiz dele meus aposentos reais. Primeiro, a gente precisa descer do trono de Deus. E nos ajoelhar diante dele. Para clamar em oração, por misericórdia, por sabedoria e santificação. Primeiro nós oramos. Peça a Deus em oração que desvende os seus olhos, para que você conheça onde está o seu pecado de egolatria. Em que áreas esse pecado tem afetado a sua vida? Na sexual, na financeira, na social? Após orar e descer do trono, precisamos conhecer a verdade de Deus. Conhecer a verdade é libertador. João 6,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos liberta do egoísmo de vivermos para nós mesmas, em si mesmadas. Podemos conhecer a verdade conhecendo o Evangelho. Você não pode livrar-se da egolatria a menos que você coloque sua fé em Jesus Cristo e não em si mesma. Depois de descer do trono, poderá ver com clareza o dono do trono, sua glória e majestade. Então poderá colocar sua fé no Senhor Jesus. Quando você coloca sua confiança na pessoa de Jesus, você tira a confiança de si mesma. E toda egolatria começa a ser desconstruída, desvendada, despida. Então você pode se despir do velho homem, arrancando fora aquela velha roupa de folhas de figueira que Adão coseu para ele. Pode se vestir de um novo homem, formado à semelhança de Cristo, revestido de sua justiça. E então amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todos os deuses. Deus se tornará o centro de importância da sua existência. Deus não estará mais em lugar secundário na sua vida. Sua vida se tornará um louvor para a glória da graça de Deus. Somente em Cristo temos nossos pecados perdoados e transformação dos padrões pecaminosos das nossas vidas. Somente Cristo, através da palavra, pode mudar a nossa mente e transformar o nosso coração. Vamos ver de que formas conhecer o Evangelho de Jesus Cristo massacra a nossa egolatria. Você pode trocar a insatisfação da vida sexual corrompida pela satisfação em Deus. Jeremias 2:12 seguinte diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Quem está buscando no sexo a satisfação de sua egolatria, abandona o manancial de águas vivas e não se sacia, pois não pode beber da água de uma cisterna que não retém águas. Mas quem vai até Jesus encontra plena satisfação em Deus. Escutem o que Jesus diz em João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo é um manancial. Não cessa de jorrar água. É para a vida toda. Você pode dormir hoje saciada, sem sede. E se você acordar amanhã, pode se saciar novamente. Dia a dia, poderá ser saciada. Eternamente. Em Cristo, você não precisa mais ficar andando em círculos, em volta de si mesma, procurando satisfação momentânea em sua autoestima. Esse movimento que deixa você esgotada, arruinada. Vá para Jesus. Tenha uma conversa com um Deus pessoal. Ele quer que você o conheça, o escute, confie nele,
Obedeça, espere, cresça, se fortaleça, frutifique. Jesus quer que você o conheça pessoalmente. Um relacionamento sem intermediários. Você e Ele. Uma conversa franca, viva e transformadora. O conhecimento de Cristo vai revolucionar a sua existência. Vai tirar você dessa vidinha miserável de ser o centro de tudo. E vai te dar uma vida abundante em uma grande família. Um povo escolhido por Ele, a quem você vai pertencer. Um reino todo para você herdar. Nada que recebemos de Cristo é pequeno e sem valor. Nada, absolutamente nada. Outra forma de o Evangelho massacrar a idolatria é conhecendo sua identidade como filha de Deus. E não a identidade através do poder e da fama. Efésios 1, 5 e seguinte diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Cristo temos uma identidade elevada. Somos filhas adotivas de Deus. A idolatria não é devastada segundo o nosso querer, mas segundo a boa vontade e predestinação do Pai. A idolatria não é eliminada pelas nossas obras, mas por meio de Jesus Cristo e concedida gratuitamente nele. A nossa adoção não é para a nossa glória, mas para o louvor da glória da graça de Deus. Você pode se livrar do peso de tentar ser alguém por seus próprios esforços. Está cansada? Sobrecarregada? De tanto tentar ser o centro do amor da sua própria vida? Vá para Jesus. Ele vai te aliviar. Escute o que Jesus diz em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você não precisará ficar lutando com todas as suas forças para se manter no trono que não é seu. Trabalho árduo e em vão. Coloque sua força no lugar certo. Ame a Deus. Às vezes, para escutarmos o que Jesus nos diz em meio do turbilhão das nossas vidas, nós precisamos silenciar. Precisamos parar de falar. Precisamos aquietar. Porque às vezes Jesus, Ele nos fala num cicio. Aquieta-te. Porque o Senhor pode nos instruir nas entrelinhas da nossa leitura bíblica. Outra forma do Evangelho massacrar a idolatria é combatendo a escravidão da avareza. Escute o que diz em Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. O seu valor não está em bens e posses, mas no Senhor. Ele te fez herdeira do reino. Em Hebreus 13, 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Por isso, não precisamos colocar a nossa segurança no dinheiro, mas no Senhor, que nos sustenta. Vocês conseguiram perceber como é que o Evangelho destrói a idolatria? Então, para estar cheio do Evangelho, o que a gente vai precisar fazer? Nós precisamos conhecer a verdade. E a gente pode conhecer a verdade lendo a Bíblia. A gente... Sabe, irmã, você não pode amar e conhecer e adorar Jesus Cristo se Ele é alguém que você não conhece.
Você terá que investir seu tempo, seus afetos, seus entendimentos e algum esforço para conhecer Deus. Deus se revelou a nós pela sua palavra, que é viva e eficaz. Se vocês me permitem, recomendar que vocês leiam as Escrituras. Leia toda a palavra. Leia livro por livro. Todos os livros. Mas também se detenha num trechinho específico. Aprofunde-se no conhecimento de Jesus Cristo. Leia, estude, medite, memorize, ore na palavra. Deleite-se na palavra. Conheça o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo o amado. Quando a verdade de Deus é abandonada, o resultado é idolatria. Mas quando nós resgatamos a verdade, o resultado é a adoração a Deus. Para adorarmos o Deus verdadeiro, precisamos contemplar a glória de Cristo. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Precisamos parar de focar em nós mesmas e ter os olhos fixos na glória de Cristo. Alguma disciplina é necessária para que possamos contemplar Cristo. Podemos contemplar a glória de Cristo nas Escrituras, mas também podemos contemplar a glória de Cristo nos irmãos, nos testemunhos dos irmãos, nas práticas espirituais comuns, coletivas no corpo de Cristo. O pastor Mark Dever, do Ministério 9 Marcas, dedicou um livro inteiro sobre o corpo de Cristo. Em seu livro, Comunidade Cativante, ele diz: o corpo de Cristo é a plenitude de Deus. É a manifestação mais visível da glória de Deus na época presente. A sua participação no culto público glorifica a Deus e dá testemunho a cada crente presente. A igreja é o local onde aprendemos a amar verticalmente e horizontalmente. A adoração tem formato de cruz. Porque Deus nos amou primeiro, Ele nos enviou o seu Filho Jesus. Jesus, por amor a nós, desceu do céu, do seu trono de glória e majestade, morreu na cruz e desceu aos lugares tenebrosos dessa terra. Porque Jesus nos amou, nós podemos amar a Deus. Quando amamos a Deus, não precisamos mais amar a nós mesmas. O amor a nós mesmas não sacia. Porque nós somos as cisternas rotas que Jeremias falou. O amor sobrenatural de Deus em nós nos faz amar o outro, os outros. Adoração tem o formato da cruz de Cristo. Aquele que muitos foram perdoados, amarão muito. Foi lá, no lugar tenebroso do nosso viver, que Jesus nos encontrou, nos resgatou e nos salvou. A adoração tem formato de cruz, da cruz de Cristo. Para concluir, irmãs, vamos nos lembrar do que nós vimos até aqui. A autoestima, embora infiltrada em nossas igrejas, não é um conceito bíblico. Os adeptos do movimento da autoestima exaltam a glória do homem e negam a glória de Deus. Você pode ter plena satisfação em Deus em vez de arruinar sua vida com atividades sexuais corrompidas, que satisfazem momentaneamente e logo te deixarão insatisfeita, culpada, envergonhada e mais longe de Deus. Você pode ter uma identidade eterna em Cristo, em vez de ter poder momentâneo que vai escorrer pelos vãos dos seus dedos, quando sua vida chegar ao fim. Você pode ter todas as suas necessidades providas por Cristo, em vez de perder a sua alma para guardar recursos que você não poderá usufruir na vida eterna.
Irmã, você está perdida? Não sabe como arrumar a bagunça do seu coração, ególatra? Não importa onde você se perdeu na sua egolatria. Cristo veio para os perdidos, Ele veio para os doentes, para os mancos, para os coxos, para os surdos, os mudos, os pobres e também para os ególatras. Ele veio para resgatar você e a mim da miséria do nosso adultério espiritual. Você pode falar com Ele agora mesmo e pedir que Ele transforme seu coração ególatra num coração adorador. Porque Ele disse, de maneira nenhuma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Para concluir, eu gostaria que vocês pudessem abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 1, no versículo 26 ao 29. 1 Coríntios 1, versículo 26 a 29. Reparem no tipo de pessoa que Deus escolhe. Diz assim a palavra: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você não precisa se exaltar, porque é Deus quem nos humilha e nos exalta. Você pode escolher exaltar a si mesma e estar longe de Deus. Ou você pode se humilhar, sabendo que Deus escolhe as coisas humildes. Vamos orar? Senhor, nessa bendita manhã, nós queremos te entregar nossos corações, mentes e vontades, tudo que somos, integralmente, para te amar, te louvar e te glorificar como o único Deus verdadeiro. Ajuda-nos hoje a extrairmos, lançarmos fora de nossos corações qualquer raiz de idolatria que possa estar plantada em nós. E ajuda-nos a sermos verdadeiras adoradoras, em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.